aguardando o professorzinho Pedro. Ele não liga a câmera dele antes de eu iniciar a minha. Ele fica esperando. A gente fica que nem aqueles namorados no telefone. Desliga primeiro, mas aí não é desliga. Ele liga primeiro, liga primeiro. Não, liga você, liga primeiro, liga você. Primeiramente, Minha boa defesa. noite. Oi? Em minha defesa, eu já tinha apertado o botão de ligar a câmera, que ela demora pra alguém vai ligar. Aí parece que eu tava só esperando. Ah, então está bem. Então está bem. Boa noite. Boa noite, meu povo. Minha pova. Como estamos hoje? Hoje Prontos para mais uma aulinha de sociologia? Não estão prontos. Me Não estão disseram prontos? aqui no privado. Sim. Eu gostaria de chamar a atenção de que temos uma presença ilustre entre nós, nesse momento. Beyoncé está conosco, tá? Fomos abençoados pela presença divina da deusa, ok? Poderia dar uma palhinha a Beyoncé? Ela tá tímida, a Beyoncé. Isso é uma coisa No que eu final tô... da aula, ela dá um pocket pra gente. Vocês conseguem nos ouvir com clareza ou a gente ainda tá travando? Eu tô vendo o Pedro travando. A Beyoncé tá dando kkk. Não sei quem é, se é zoeira, se não é. Tá. O pessoal que tá aqui, estava na última aula, tem ninguém que não estava na primeira aula? A Beyoncé não estava na primeira aula. A Beyoncé não estava, é verdade. Eu sei que é meio demorado, assim, de tipo, eu ouvi uma pergunta, eu vou começar a escrever, mas participem no chat, contem pra gente como é que vocês estão. Cadê a Samara? Pois então. Eu sabia. Tem pouca gente hoje porque não tem a Samara. O pessoal tá entrando, vindo aqui. Não Vê tem que a Samara não estava, vai embora. Vai embora. A Samara, sim, ela está no poço. Ela foi trancada hoje, tá? É uma mistura de Rapunzel com o chamado, ok? Só que ao invés de ir pra cima, é pra baixo. Ela foi trancada na torre subterrânea dela e ela não vai nos acompanhar esta noite. Espero. Excepcionalmente, não teremos a Samara hoje. Exatamente. Espero que nossas presenças sejam o suficiente. Não fique triste, Júlia. Não chore. Não chora, Júlia. A gente vai fazer o possível para tentar Júlia tá se chorando. falta dela. Mas tá tudo bem, ela não tá com corona, não tá com nada disso. Não se preocupe. Eu queria um pouquinho que vocês comentassem aí com a gente como é que vocês estão se sentindo com todas essas aulas e o corona não chega no fundo do poço. Queria avisar que a gente está tentando resolver o problema dessas conexões nossas, de travar, de dar lag, dessa conexão horrorosa. Parece estar sendo filmado com um Galaxy Pocket, tá? Não é um Galaxy Pocket. Parece que é. Então, não desistam da gente, não desistam do programa, porque a conexão tá ruim, porque às vezes trava. A partir de semana que vem, a gente vai tentar outra coisa que eu espero que resolva. Isso. A Camila, eu não sei se estava na outra aula, talvez tivesse tido uma pegada de que, assim, temos que rir de início ao fim, porque senão de que adianta a vida? Tá, pelo menos hoje vamos ser entendidos. Pedro. Espero.
O que vamos estudar hoje? Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre um carinha, um senhorzinho chamado Emile Durkheim. Vou até no chat para o pessoal saber direitinho o nome dele. Não há necessidade. O Gerson já foi muito proativo e já colocou no chat. Se antecipou a mim, muito bem. Obrigado, Gerson. Emile Durkheim, nascido em 1858 e morreu em 1817. Então, mais de 100 anos da morte dele já. Mas esse cara a gente comentou a aula passada, né, como o Gerson falou também, que a gente falou sobre o Augusto Comte. Augusto Comte foi o primeiro cara que começou a pensar alguma coisa na sociedade. A gente precisa estudar a sociedade e as relações entre as pessoas. Agora, o Emile Durkheim, ele é o verdadeiro pai da sociologia, como a gente chama, porque ele é o que fala assim, ó, agora, isso aqui se chama sociologia. Ele foi professor de sociologia, teve uma cadeira de sociologia na França, então ele é o primeiro cara que, de fato, institucionaliza como ciência a sociologia. O Comte estava ali, ó, a gente tem que dar uma olhada para essa coisa aqui. Então vamos olhar direito. Entendeu? E ele tinha algumas, o método, ele tinha algumas relações ainda um pouco, uns resquícios do positivismo de Comte, mas ele é o fundador do que a gente chama da escola funcionalista. Funcionalismo. O que vocês pensam quando vocês pensam em funcionalismo? O que parece funcionalismo? A cara de pensador do Lucas está ótima. Parece as aulas de verdade. A gente pergunta tal coisa, as pessoas estão bem ali na sua cara e não dizem nada. Mas a gente também é assim, a gente se sente bem assim, porque a gente pergunta e ninguém responde. É a mesma coisa que aula normal. A gente sente mais à vontade. A gente, como aluno em aulas, também. Algo funcional. Bom, já é um começo. O funcionalismo, ele entende que ele busca estudar cada aspecto da sociedade, cada instituição, cada relação, existe por uma função, exerce uma função, serve para, de alguma forma, fazer contribuir para que a sociedade se mantenha coesa. Durkheim pensava na coesão. A principal coisa para ele era a manutenção, a coesão, para tudo ficar interligado, encaixado do jeito que tem que ser e todo mundo viver bonitinho em harmonia. Por quê? Tá? Deixa eu adentrar nesse teu pensamento, só um pouquinho. Por quê? Porque aí a gente vai pensar assim, existe uma coisa chamada tal sociedade. Mas o que é essa sociedade? Podemos dizer que é um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas, só um grupo de pessoas faz uma sociedade? Ou pessoas que têm relações entre elas? Então, por isso que é tão importante para o Durkheim essa ideia da coesão, porque, tipo, temos pessoas, mas se elas não estão interligadas entre as outras, essa coesão, dessa necessidade mútua entre as coisas, temos pessoas, necessidades. Porque umas dependem das outras. Estou dando spoiler do resto da aula. Sim. Eu vou parar por aqui. Porque ele entende que isso que o Lucas está falando, que os indivíduos não é só a sociedade não é uma mera soma dos indivíduos. Não é pegar um monte de pessoa, colocar junto assim, pronto, agora isso aqui tem uma sociedade. A sociedade é mais do que só isso. Tem alguma coisa a mais que faz com que esse grupo de indivíduos, um grupo de pessoas qualquer, se torne uma sociedade. Então, o que é isso? O que mantém essa coisa que falta, que a gente não está vendo, que faz com que essas pessoas virem uma sociedade, se organizem em torno de uma sociedade. Né? Para ele, a sociedade é maior do que a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes. Essa é a ideia básica do funcionalismo de Durkheim. Agora, fala.
E para honrar a memória da Samara, dou um exemplo. Exatamente essa força. Ela sempre comentava: o que me impede de dar um soco no colega que me enche o saco? Esperava risos, sem risos. A Camila tá demorando, talvez hajam risos. Ok. Não teve um comentário pertinente. Mas o senso, sim, né? Essa necessidade do outro. Porque se eu não precisasse dos outros, eu não me importaria com o que os outros pensam. Mas o que é isso que me impede de tacar o louco e sair dando soco em todo mundo que me enche o saco? Aí poderíamos entrar no objeto do Durkheim, que é o fato social. O que tu acha, Pedro? Podemos falar sobre isso agora? Isso, eu já ia jogar a bola pra ti. Então já peguei a bola. Eu não sei muitos exemplos sobre futebol, sinto muito, tá? Mas eu sei que precisa chutar a bola para o gol, para fazer o gol. Ok. Seguindo o baile. Então, o que é um objeto? O Pedro disse que o Durkheim tinha um método, ou seja, ele analisava a sociedade através desse funcionalismo, através da função que as coisas têm para essa coesão. O objeto, ou seja, o que ele olhava, estudava com essa ferramenta, com esse método, é o fato social, que foi da onde ele tirou essa leizinha bonita. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente viu na aula passada, esse método, além de ser funcionalista, ele é positivista. Então, era uma coisa muito que eu tentei explicar, mas saiu travado tanto na live quanto no vídeo, saiu travado. Eu espero que os meus gestículos não atrapalhem a atenção de vocês. Mas o positivismo é algo duro. Ele precisa de algo, ele precisa encontrar uma verdade. E essa verdade precisa ser absoluta e essa coisa não flexibiliza. Tá? Essa verdade, o que é verdade para mim? Os olhos dos outros. Não tem olhos dos outros. O Magrão encontrou a verdade. Esta é a verdade para mim, para todo mundo. Essa é a visão positivista. Por isso que ela, hoje em dia, atualmente, não é mais muito bem vista por um grupo de pessoas aí, porque o pessoal já viu que o negócio é mais embaixo. Mas naquela ideia dele, saindo, entrando nessa ideia de uma ciência para o social, se o cara começasse a fazer sociologia dizendo, mas depende, mas para mim é verdade, mas para o fulano não. Isso não ia, a sociologia não ia ser a ciência que é hoje. Muita gente ainda acha que sociologia não é ciência. Eu sinto informar para vocês que tá bem? É ciência, sim. E porque as pessoas pensam assim, mas como que pode uma coisa ser para um e não ser para o outro? Dou um exemplo muito bom, que eu não sei, provavelmente a física não chegou em vocês ainda, mas a gravidade. Newton foi lá e disse, tem gravidade, né? Aí depois chegou Einstein e disse assim, não, mas essa gravidade do Newton não funciona em todos os lugares, tá? No âmbito da astronomia, nas grandes escalas de massa da astronomia, das estrelas e do universo, as leis de Newton não funcionam. A gente parou de estudar as leis de Newton? Não, porque elas funcionam aqui na Terra e elas fazem para explicar como funciona a gravidade. Então, até na física, que é considerada uma ciência dura, nós temos pessoas que dizem uma coisa e outras pessoas dizem outra. Então, eu fugi do fato social, que era isso que eu tinha que dizer, mas é muito importante dar essa ideia de que não estamos aqui de brincadeira e todas essas pessoas que a gente está estudando aqui, elas fizeram um trabalho forte, importante e que faz sentido.
Beleza. O que é que o Durkheim vai estudar? Qual é o objeto dele? Ele vai dizer, ele vai criar essa lei, que é muito parecida com uma lei, cientificamente falando, com a lei da gravidade. Ele observa o bagulho e ele diz assim, não, segura, eu achei um padrão, ela funciona desse jeito. Tá? E o tal do objeto dele é o fato social. Ele vai dizer que a sociedade é regida por esses fatos sociais. Então, quais são as características de um fato social? Ele é externo, coercitivo. E, meu Deus do céu, quantas aulas eu dou e eu não me esqueço do negócio. E agora... Geral. Geral, muito obrigado. Ele é externo, ele é coercitivo e ele é geral. Desculpa o lapso de memória, é a quarentena. Eu não vejo o sol faz muito tempo. Muito obrigado. Por que um fato social tem essas características? Ele é externo porque ele não depende de mim. Tá? Vamos pensar em mim enquanto indivíduo e o resto da sociedade. Eu sou, tá? Ele é externo porque ele é externo a mim. Tá? Ele existia antes de eu nascer e ele vai continuar existindo depois que eu morrer. Um fato social não depende do indivíduo. Tá bem? Olhando direto para a câmera. Um fato social não depende do indivíduo único. Tá? Ele é coercitivo por quê? Porque ele te obriga a fazer uma coisa que não necessariamente tu quer fazer. Tá? É uma regra, é uma coerção, é uma obrigação. Você precisa fazer aquilo, estou te obrigando. Faça isso. E é importante só destacar que essa coerção não necessariamente é em forma de lei. Tem algumas coerções que, por exemplo, não pode matar. Tudo bem, a lei está escrito que eu não posso matar. Mas tem outros tipos que a gente se sente a obrigação de fazer uma coisa, mesmo que não tenha nenhuma lei que me obrigue ou que me impeça de fazer essa coisa. Beleza. E ele é geral porque ele não escolhe. Tipo, vai acontecer, o fato social vai acontecer comigo. Meu Deus, aconteceu comigo um fato social. Meu Deus. E ele não vai acontecer com Pedro. Não pode. O que define o que é fato social é algo externo, coercitivo e geral. Exemplos. Por que ninguém vai vestido de palhaço para um funeral? Tem alguma lei que impeça? Quem é que me diz que eu não posso ir vestido de palhaço num funeral? Assim, ó, num funeral de alguém porque é antiético. Sim. Mas aí, para não entrar na ideia da ética, nada impede, mas não é legal. Beleza. Tranquilo. Mas, por exemplo... Como que as pessoas vão te olhar se tu tiver de palhaço num funeral? A coerção tá nesse aí, dentro dessa linha. Mas aí, Camila, eu tenho que te perguntar, quem é que define as regras do senso? O que é senso e o que não é senso? Meu Deus, a Camila falando parece a Bia. Sim, o costume e a sociedade. Por isso que é a sociedade em si e não o indivíduo. Por isso que ele é externo. Porque as pessoas em um conjunto criam regras para viver que não necessariamente estão escritas, mas elas nos regem, elas nos obrigam. Por exemplo, escovar os dentes para sair na rua. Bom, agora a gente não sai na rua, mas vocês sabem, para sair para qualquer lugar, tem que escovar os dentes. Ninguém te obriga a escovar os dentes. Ninguém te obriga a tomar banho para sair para rua. Outra coisa, por exemplo, principalmente quem é pelotense, não sei se todo mundo aqui mora em Pelotas, tem uma regra muito clara e sempre teve de que, principalmente quem vem de fora para cá, consegue perceber que a gente tem muito preconceito com chinelo. Tá? Ninguém pode entrar, por exemplo, ir no shopping de chinelo. Meu Deus do céu, um chinelo. Não posso ver um chinelo. Entendi, adoro chinelo. O Pedro não é daqui. É porque eu não sou pelotense. Eu pude chinelo tudo que é canto. Eu tô de chinelo, não, mas a gente vai pro shopping, tá? Mas e aí, qual o problema? Eu tô de chinelo.
Lembra do dia que tu disse comigo, tipo, eu ia ali entregar um currículo, mas eu não posso entregar porque eu tô de chinelo. Lembra? Sim, é Tipo, verdade. como assim, gente? Quem foi que disse que não pode andar de chinelo nos lugares? Só que aí essas regras, as regras existem e elas são firmes e elas existem. Esse é o ponto positivo. As regras existem em todos os lugares, elas continuam existindo. A única coisa que muda é o tipo de regra, tá? Para lugares diferentes. Por exemplo, vai ali no cassino, vai entrar no Nacional de chinelo, ok. Vai entrar de biquíni no Nacional do cassino, ok. Mas aí no daqui, de Pelotas, não pode. Por quê? A gente tem que esperar um pouquinho mais para receber uma resposta, mas eu tenho paciência. Gostei dessa interação. Podem escrever, pode fazer perguntas, podem falar o que quiser, não tem problema, não tem problema, gente. Sim, e o pior de. Nossa, a Júlia trouxe um bagulho que, tipo, por que a palavra chinelo, tá, segura esse pensamento? Por que a palavra chinelo é considerada algo de pobre? Porque chinelo é algo de pobre, tá? Tipo, aquele bagulho é muito chinelo. Como o variante da palavra achinelagem. Vocês conseguem perceber que existem associações dessas palavras para dar significados para elas, criando regras para organizar a gente? E para tu se distanciar daquilo, tu tem que, para tu não ser chamado de chinelo, tu tem que não andar de chinelo. Então tu busca esse afastamento dessa classe, desse grupo, para não ser considerado como algo ruim. Essa segregação, tá? Não é tecnicamente não é uma coisa à parte, mas faz uma certa resposta para isso que a gente está tentando. Vocês pensam assim, tá, mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar que talvez trave menos. Mas assim, aí o pessoal pergunta ali, são tipos de sociedade diferentes. É segregação. Tá. Eu acho que é só contigo sim, Yasmin, que tá travando. Quando vê, tu tenta sair e voltar. Perdão. Tá, da onde saiu essa diferença? A diferença saiu da desigualdade, tá? As pessoas, não existem regras parecidas entre grupos, porque existem grupos. Esses grupos surgiram, e se a gente quer saber da onde surgiram esses grupos de desigualdade, a gente pode ir para nossa história. Que, na verdade, a gente entra dentro dessa... a construção da desigualdade no Brasil, no nosso plano de ensino, mais para frente. O que o Durkheim está querendo dizer é que essas regras existem e elas vão existir em qualquer lugar. Tá? Do mesmo jeito que existe uma regra de que a gravidade puxa as coisas, a gravidade é uma força e que ela puxa as coisas para o centro da Terra, o Durkheim, que é um sociólogo, vai dizer: existem regras que a gente cria para que não dependem da gente, ou seja, elas são externas, que elas nos obrigam a fazer coisas que a gente não necessariamente quer e que acontecem com todo mundo. Tá? É isso que ele quer trazer, e ele é muito feliz porque a gente enxerga que existe, que o fato social está em todo lugar e que existem coisas nos obrigando, existem regras que a gente não enxerga que estão nos obrigando. Por que a gente não para pensar sobre isso? Porque é uma coisa que a gente, se não disse na aula passada, deveria ter dito, é que como a sociedade e o viver em sociedade todos os dias é uma coisa que a gente faz todos os dias, é uma coisa que a gente não foge, o Durkheim mesmo vai dizer, para a gente conseguir compreender a sociedade, a gente precisa, aqui está a sociedade, aqui, a gente precisa sair e olhar ela de fora, tá? Só que é uma coisa que a gente não consegue fazer. O sociólogo precisa perceber o seu redor,
o seu entorno, para poder questionar essas coisas que são dadas, que estão no nosso dia a dia, para poder descobrir o que é cada coisa. Não sei se eu consegui me fazer entender. A desigualdade pode ser considerada algo natural em algum nível. O Durkheim não vai... sim, mas aí é dentro da solidariedade que o Pedro vai falar agora em seguida. A ideia do questão não é necessariamente natural, porque essa questão do natural, a gente vai discutir um pouco mais quando a gente for falar de antropologia, que a gente vai entrar no mérito da cultura. O que é cultural, o que é natural. Isso aí, ali que começa essa discussão um pouco mais profunda para a gente falar sobre isso. Mas a questão da desigualdade, ele diz que existe sim igualdade e que é, de uma certa forma, necessária. Ela acontece e faz parte da coesão da sociedade. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas sim, ele entende que manter a coesão da sociedade precisa, assim, dessa desigualdade. Não vou dizer que é natural. Ser natural é outro aspecto. A gente vai discutir esse tema um pouco mais adiante. Tá. Só deixa eu Por que explicar. o fato social é coercitivo? Só deixa eu explicar Você para quer falar alguma coisa? por que o fato social é coercitivo. E aí eu já desligo o meu vídeo e aí tu explica a ideia da solidariedade. Assim, ó, o fato social é coercitivo porque no próprio na própria definição da palavra coerção, ela meio que te obriga a fazer alguma coisa. Gente, pensem na quantidade de vezes que vocês pensaram que eu não posso fazer isso porque eu vou passar vergonha. Para. Eu tenho um exemplo perfeito. Beleza. Vocês estão em aula e tem um crush em aula, tá? O professor faz uma pergunta, não vou responder, porque senão, se eu responder e tiver errado, a criatura vai me achar que eu sou burra e não vai querer ficar comigo. Tô passando perto da pessoa que me interessa, olha lá a criatura passando e eu trupico, tá? Nossa, a criatura tá toda lá e eu vou lá, tô passando, tá dando dar um grau e eu trupico e caio no chão, tá? Isso tudo é uma questão de vergonha. É uma questão de vergonha social, porque você faz coisas que dentro daquela regra você não deveria estar fazendo. E isso causa uma vergonha e vocês não têm ideia, ou se nunca pararam para pensar, na quantidade de coisas que a gente deixa de fazer por causa de vergonha, por causa dessas regrinhas de que, principalmente quando você é adolescente, tem regra para tudo. Eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso fazer aquilo outro, porque senão fulano, não posso botar um delineador, vão me achar emo, não posso fazer porra nenhuma, porque senão as pessoas vão achar coisas ou outras coisas, entende? Por isso que ele é coercitivo, porque no sentido de te obrigar, ele não te obriga no sentido, vou chamar a polícia porque a pessoa botou um batom vermelho. Não. Ou porque botou uma saia curta. Aí isso vai dar dentro da cultura daquele lugar, daquele momento. Tá? Por isso que as regras mudam, mas o fato de existir regras é do que ele está falando. Tá? Não é tipo, a polícia a polícia da moda, tá? Não é tipo, vou chamar a polícia, vou te processar porque você fez de palhaço. Não, mas é o julgamento e o fato da gente deixar de fazer coisas porque tá com vergonha ou porque porque precisa estar dentro ali daquele quadradinho. Por que o homem não usa saia? Por que o homem não usa batom? Vai apanhar na rua? Sim. É um tipo de coerção também, tá bem? Então, é essa ideia da coerção. Ele é externo porque ele não depende de mim, porque ele é algo fora do indivíduo, Ele é coercitivo porque ele me obriga a fazer coisas e ele é geral porque acontece com várias pessoas. Tá? O Pedro me abandonou. Volta, Pedro. Volte, Pedro. Não me abandone, por favor.
Volte. Tá me ouvindo? Ouvindo sim, vendo não. Não tô me liberando a câmera. Não sei o que aconteceu. Parece bloqueado aqui pra mim. Sai e entra de novo, faz favor. Eu Tá. faço. Não desisto de mim. O quê? Não, tá, não. Ninguém vai desistir de ti. Fecha aí e volta pra nós. Enquanto isso, eu respondo a Yasmin. Eu faço. Já sou graduado em Ciências Sociais pela UFPEL, que, na verdade, Ciências Sociais englobam Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Tá? A gente vai tentar dar um pouquinho de cada uma dessas coisas para vocês. E, inclusive, é uma coisa que eu não gosto muito de comentar, mas estou mestrando em Sociologia, não sei se isso vai fazer alguma diferença ou não, mas é um estudinho a mais aí sobre essas pessoas malucas que falam coisas sobre os outros. Tá? Tá me ouvindo? Agora sim. Você voltou? Tô ligando a câmera aqui pra ver se aparece. Venha para o lado. Vocês estão vendo aí, ó. Se alguma coisa que a gente fizer. Oi? Se alguma coisa que a gente. Oi, estão me vendo? Tá, agora foi. Se alguma coisa que a gente Perfeito. disser errado, a Yasmin tá aí pra comprovar que tá errado ou tá certo, tá? Que ela faz ciências sociais também. Então, você. Isso. Isso é minha... Tu terminou de explicar direitinho a questão do fato social, né? Sim. Tava Eu acho guardando. que é interessante. Eu acho que é interessante focar nessa questão. A moda é um ótimo exemplo para falar do fato da coerção do fato social, por causa disso que o Lucas estava falando, de por que o homem não usa saia? Porque ele não quer passar vergonha, ele não quer ser agredido, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque a mulher não, dependendo do lugar onde as pessoas estão, da forma como é a sociedade, eles usam ou não usam, as pessoas usam ou não usam tais acessórios por mera coerção da sociedade. A sociedade te obriga a fazer aquilo, independente de alguma lei ou alguma coisa nesse sentido. Por isso é coercitivo. Então, agora eu vou falar um pouco. Estão me ouvindo bem? Caiu ou ele só desligou a câmera? Eu só desliguei a câmera porque tá meio que travando, aí eu vou ficar de fora pra tu poder explicar direitinho. Tô tentando falar Só pra saber se eu, devagar. saber se eu tô sozinho. Não, você não está sozinho, nunca abandonarei você, tá bem? Estarei sempre aqui. Vamos lá, então. Como eu disse, eu ia explicar um pouco mais adiante aquela pergunta da desigualdade que o Gerson colocou. É assim, ó. Um dos aspectos que o Durkheim usa para explicar como a sociedade se mantém coesa, né, explicar como que as coisas se mantêm unidas, só um minutinho. É a busca por coesão, ele, ele, ele... Pera, só um minutinho. Meu celular tocou aqui agora, me desconcentrei um pouco. Peço perdão para vocês. Agora já vou me localizar aqui. Tá, então. Nessa ânsia de buscar como que a sociedade se mantém unida, ele vai analisar, estudar a forma que o trabalho é feito na sociedade. Isso é um dos aspectos que ele chama, que organiza a sociedade. Estava tocando, deve ser para a gente. Nesse sentido, ele fala da solidariedade como isso que faz para manter a sociedade unida. Só que ele divide em dois tipos de solidariedade. Ele vai estudar as sociedades
pré-capitalistas e as sociedades pós-capitalistas, pós-revolução industrial, que é a época que ele está vivendo. Ele está analisando, ele vendo a sociedade que ele está, ele analisa como o que mantém esse povo aqui unido, coeso, né? Como a gente consegue manter as pessoas sem brigarem, sem ter revolução, sem ter nada do tipo. E ele vai analisar também as sociedades anteriores, que se passaram antes disso, como que elas iam, ou fazem, existiam também sociedades que ele chamava primitivas. A gente não pode, hoje em dia, a gente não usa mais essa delimitação, mas na época dele ele chamava sociedade ativa e sociedade complexa. Sociedades pré-capitalistas e capitalistas. Então ele dividiu em dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. No primeiro caso, a solidariedade mecânica, ele estava na relação das sociedades pré-capitalistas. Então, assim, era uma sociedade que o trabalho não era muito dividido e não tinha uma complexidade de trabalhos. Por exemplo, uma tribo, por exemplo, as pessoas caçavam, pescavam, faziam algum tipo de artesanato, alguma coisa assim, mas todos os indivíduos daquela sociedade faziam o mesmo, entendiam aquele mesmo tipo de ofício, entendeu? O máximo que poderia haver uma divisão, talvez por gênero, os homens faziam um certo tipo de atividades e as mulheres outro, ou então os mais velhos faziam uma coisa, os mais novos faziam outra, mas todos os indivíduos daquela sociedade sabiam caçar, pescar, fazer o artesanato, as mulheres iam cuidar das crianças, independente de qualquer um que saísse dali, a vaga dele era preenchida por qualquer um dos outros. Então, o tipo de trabalho era parecido entre todos, e os indivíduos eram muito parecidos entre si, tanto no ideário, né, na forma de pensar, a religião era algo muito presente, e a consciência coletiva era forte. As pessoas entendiam que eles estavam fazendo aquilo pelo todo. Eles entendiam a importância de cada um na relação da sociedade. A sociedade se colocava acima deles. E eles entendiam isso dessa maneira. Eu estou usando no passado como forma de falar, mas não é algo histórico, assim, tem tempo. Então, a questão coletiva era muito forte. Isso acontecia também na sociedade feudal. Na sociedade feudal, os camponeses, tinha a nobreza e os camponeses, mas todos que trabalhavam no campo sabiam fazer aquele ofício. Todos que trabalhavam no campo sabiam como plantar, como colher, como cuidar da plantação e tal. E isso era comum àquela coletividade. Eles tinham a religião que mantinha eles unidos e esse entendimento de que eles estavam servindo para a sociedade como um todo. Cada um exercia sua função nesse entendimento. Então, a metáfora que a gente pode fazer para lembrar da solidariedade mecânica é com o funcionamento de um relógio. Todas as peças do relógio são meio parecidas. São todas, né, meio aquelas engrenagenzinhas. Cada uma tem algumas têm uma função um pouco diferente da outra, mas as peças são meio parecidas e elas funcionam em conjunto de uma forma mecânica. E ali aquele organismo se organiza e funciona a partir desse funcionamento. Já no caso das sociedades pós-industriais, capitalistas industriais, a divisão do trabalho é mais intensa. O que significa? O que as pessoas precisavam nesse tipo de sociedade, a pessoa não sabia exercer todas as funções necessárias para precisa. Por exemplo, a pessoa precisa ela trabalha numa usina, numa fábrica, mas ela precisa na casa dela de geladeira, no médico, precisa pegar o transporte público, precisa. Cada uma das funções é uma pessoa diferente que faz e aquela pessoa só faz aquilo. Não tem essa relação de coletividade em que todo mundo está ali para ajudar todo mundo tem o seu papel no todo, cada um a sua parte. Nesse sentido, a individualidade cresce muito acima do coletivo.
Não se tem, diminui-se a ideia da consciência coletiva e estabelece uma consciência individual. Eu faço o meu trabalho, eu faço a minha parte. Mas o que mantém a sociedade unida nesse caso? A interdependência. Eu sou professor, estudante, professor, mas eu não vivo só disso. Eu preciso do médico quando eu fico doente. Eu preciso do agricultor para plantar a comida que eu vou comer. Eu preciso do cara que constrói a geladeira para eu ter minha geladeira aqui. Eu preciso do motorista do ônibus para eu chegar no meu local de trabalho, quando não é uma pandemia que a gente está vivendo. Entendeu? A sociedade se mantém unida a partir dessa relação de dependência que um tem com o outro. E justamente nessa questão da, 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 da interdependência, da divisão do trabalho, essa especialização também mantém a figura da necessidade que eu tenho daquela pessoa que exerce aquela função. Entendeu? Vocês, por exemplo, vocês não precisam, na relação de vocês, para ter a aula de sociologia, para chegar no Enem, para fazer a prova, você não precisa especificamente do Pedro e do Lucas. Você precisa da função professor de sociologia. Qualquer pessoa que exerce essa função, que tenha capacidade para exercer essa função. Então, não adianta vocês me tirarem daqui, porque vai vir outra pessoa do mesmo jeito, vai exercer a mesma função. A gente precisa da função, daquela pessoa que exerce aquela função. Então, um depende do outro para poder manter a sociedade unida. E é nesse sentido que um depende do outro. E cada um tem uma função diferente e exerce um papel diferente e tem uma importância diferente na sociedade, que aí a gente já não pode comparar com um relógio, que as peças se encaixam e funcionam de uma maneira mecânica. A nossa relação é de um órgão, os órgãos no corpo humano, por exemplo. Por isso que ele chama de solidariedade orgânica. Como é que funcionam os órgãos do corpo humano? Cada órgão, cada parte do corpo tem uma função diferente. Cada parte do corpo exerce um papel diferente no desenvolvimento e na possibilidade de vida daquele corpo. Né? Tem um coração que bombeia o sangue, tem o fígado que faz coisas que o fígado faz, o estômago que vai digerir. Cada órgão tem o seu papel. E cada um tem que exercer a sua função. E é nesse sentido que eu vou responder agora melhor aquela pergunta que o Gerson tinha colocado, da desigualdade, porque Durkheim entende a partir desse momento que uma vez que cada um tem que exercer a sua função, as pessoas nascem e têm que ser criadas e socializadas para exercer aquela função a qual ele está destinado. Destinado não, né, obrigatoriamente, mas que assim é o papel natural do filho do pedreiro ser pedreiro. Então ele tem que ser socializado para ser pedreiro. E o filho do médico vai virar médico. Então ele tem que ser socializado para ser médico. Ele tem que ir para uma escola melhor, porque ele tem que ser médico. O filho do pedreiro não precisa de uma escola tão boa, porque afinal de contas só precisa ser pedreiro quando ele crescer. A visão de Durkheim para a educação inclusive, está nessa questão. Então, de uma forma assim, quem nasceu para ser o cérebro, quem nasceu para ser coração, é muito importante. Não posso dispensar essa pessoa, porque esse é inscindível para o funcionamento da sociedade. Mas se a pessoa nasceu para ser vesícula, de repente, se for ruim, até tirar a vesícula, que eu vivo sem a vesícula, sem nenhum problema. Eu posso viver sem a vida, se fosse na amígdala, mas se tiver também, sobrevive ela. Ela é dispensável para eu poder continuar a idade. Né? Isso até é interessante a gente pensar nesse momento dessa pandemia, que a gente tem essa relação de os fracos, como a gente cartazes, idosos que tem mais de sofrer essa posição. Eu posso ela continuar na manutenção da sociedade. Eu posso
as pessoas que são pessoas que têm cérebros, órgãos eu não posso, mas os órgãos secundários, se cair não tem problema. Tá. Eu não quero te atrapalhar, mas assim, ó, acho que aquela explicação ali da solidariedade orgânica e tal, dos órgãos, travou pra caramba, tá? Ficou travando. Travou de um jeito que não deu pra ouvir bem aquela tua última explicação. A partir da relação com Que tu falou ali do corpo? O filho do médico vai ser socializado para ser médico, o filho do pedreiro para ser pedreiro. E eu só queria dizer uns segundinhos aqui uma coisa, que tipo, vocês conseguem perceber que o Durkheim dizia isso, beleza? E não é meio estranho hoje a gente ouvir que o filho do médico é socializado para ser médico e o filho do pedreiro socializado para ser pedreiro. Quero avisar vocês que em momento nenhum a gente prometeu ou disse que os sociólogos vão ser legais, tá? Nem revolucionários. Nem revolucionários. Não quer dizer que todo sociólogo é marxista ou coisa do tipo, né? Tem vários tipos de vertentes. Exatamente. Tipo, eles não prometeram ser legais, eles não prometeram revolucionar, nem transformar a sociedade em um lugar melhor. Eles estão ali para dizer como as coisas são. Ou estão sendo naquele momento que eles estudaram. Então, mouse aí. Vou embora de novo. Tá. Só para a parte que eu expliquei sobre as características da sociedade orgânica, deu para entender. Foi mais a partir ali do momento que eu fiz a metáfora que tá, então vou retomar. Só lembrando então, a solidariedade mecânica, que é onde não tem divisão do trabalho social, que os indivíduos são mais parecidos e exercem funções semelhantes, a gente pode fazer o paralelo com o relógio, que tem as estruturas todas parecidas e que trabalham dentro de uma mesma linha para poder conseguir fazer aquilo funcionar. Cada pecinha faz o relógio funcionar de forma mecânica. A solidariedade orgânica, que é a sociedade com alta divisão de trabalho, diferenciação de trabalho, é como os órgãos dentro do corpo humano, em que cada órgão exerce sua função, que não é a mesma. O coração tem uma função, o fígado tem outra função, a vesícula outra função e a bexiga, cada um tem a sua própria função. E isso faz com que a sociedade, cada um exercendo a sua função, possa funcionar, o corpo possa ter vida e viver da maneira errada. E, inclusive, justamente nesse momento que a gente pensa dessa forma, que eu vou tentar responder a pergunta que o Gerson colocou mais cedo sobre a desigualdade. Porque uma vez que uma pessoa é nascida para ser coração, ela é do grupo social que exerce a função de coração ou de cérebro, ela é muito importante para a sociedade. Então, ela é socializada para ser de uma certa forma. Ela é educada para ser de uma certa forma. Ela tem uma escola específica para ser de certa forma. Enquanto uma pessoa que é a vesícula, por exemplo, que eu posso viver sem, um apêndice, um rim, que eu posso até tirar um e continuar vivendo com um só, que é importante, mas eu posso até viver com um só, ela é mais estável. Então, ela é ensinada a ser de uma certa forma. Ela é educada e ela é socializada para ser de outra forma. A escola que ela vai é diferente da escola do cara que é coração. O coração é vital para o a vesícula não. A vesícula tu pode tirar e seguir uma vida muito boa sem essa vesícula ali. Então, quem nasceu, na visão de Durkheim, quem nasceu para ser médico, é filho de médico, nasceu para ser médico, tem que ter uma escola que faça com que ele vire médico. Ele tem que ser educado a ser médico. Enquanto quem nasceu para ser pedreiro, para ser agricultor, para ser mão de obra,
ele tem que ter uma educação específica para exercer aquela função. Ele não precisa de muitos livros, não precisa ser muito letrado, se a função que ele tem que exercer não demanda conhecimento intelectual. Enquanto o pedreiro, o cara que vai ser médico, não precisa ter as melhores condições. Ele precisa estudar para poder ler bastante, estudar bastante. Ele não precisa de certos conhecimentos que o pedreiro vai precisar. Ele não precisa aprender aquilo. O pedreiro tem que aprender só aquilo que ele precisa para ser pedreiro. O médico tem que aprender aquilo que ele precisa para ser médico. E cada um, e é assim que a sociedade funciona. É assim a melhor forma de existir, de acordo com Durkheim. A sociedade tem que agir dessa forma. Se ela não agir dessa... E as pessoas têm que entender que ela é vesícula e que ela tem que ser educada para ser vesícula. Enquanto o cara que é coração tem que entender que ele é assim e é assim que vai ser. Quanto mais cedo a sociedade entender isso, melhor para a sociedade. E eu fiz a relação, não sei se conseguiram pegar, nessa questão da pandemia agora do coronavírus, que a gente está vendo muitos discursos, principalmente dos grandes empresários e coisas do tipo, e do presidente, dizendo que, não, mas deixa que os velhos e as pessoas que estão no grupo de risco, eles já iam morrer mesmo. Então deixa eles. Porque essas pessoas são dispensáveis. Um órgão que não é vital é dispensável para o funcionamento do corpo. Então a gente pode se livrar dele para que o corpo continue funcionando melhor, desde que sirva para o corpo funcionar melhor. Se aquele órgão está me atrasando, eu corto ele fora. Se a minha mão está me prejudicando de alguma forma, eu corto a mão fora e vou, que nem aquele filme 127 horas. O cara corta a mão dele para poder ver. Se a minha mão está me atrapalhando, eu vou cortar e eu vou seguir minha vida. É mais importante dentro dessa visão de Durkheim. Deu para entender melhor agora? E para seguir, a voz vindo do além, mas para seguir essa ideia, a gente pensa exatamente isso, porque o que a gente precisa para ter essa coesão? A questão é essa necessidade, por exemplo, nas solidariedades mecânicas, essa solidariedade, essa coesão entre as pessoas, ela já existe, tá? As pessoas sabem que pertencem a um grupo, tá? E eles têm aquele sentimento de pertencimento, tá? Aí, quando se pensa em outros tipos de sociedades, que são as orgânicas, independente do tempo, tá? Independente do tempo histórico que for, a gente vê essa necessidade de interdependência, que é exatamente essa palavra, interdependência, é depender dos outros membros, tá? Mas por que ele diz, então, que os órgãos precisam continuar sendo os mesmos, com a mesma funcionalidade? Para com que exista essa dependência. Porque se uma pessoa pode viver sem depender de nenhum outro setor da sociedade, ele não faz parte daquele grupo. Ele precisa existir essa diferença para com que haja a interdependência, tá? Para com que haja essa coesão. Porque o Durkheim não pode. Essa coesão vai gerar regras. E a sociedade precisa de regras. Isso vai nos lembrar, tá? Aquela ideia de que, às vezes, cai no Enem uma pergunta sobre o positivismo e a nossa bandeira, que é a tal da ordem e progresso. Ou seja, essas regras precisam existir para dar ordem e assim a gente conseguir encontrar o progresso. Então, o progresso só existe a partir da ordem e a ordem só existe a partir das regras. E aí todo mundo tem que seguir aquelas regras. E essa mais ou menos a ideia de todo esse juntamento de ideias. De que a gente precisa das regras, elas precisam ser rígidas, a gente precisa fazer assim e assado para com que haja a ordem e que exista o progresso. É importante a gente frisar que o Durkheim ele busca a coesão social. Para ele, a falta de regras, um momento revolucionário, uma falta de regras, no momento em que as regras não estão funcionando, tem uma disfunção na sociedade. Para ele,
que ter a coesão, tem que ter a ordem, isso que o Lucas estava falando. Então, quando não tem regras, é o que ele anomia, né? Que é a falta de regra. Anomia é regra, a organização. Lembro isso ainda de português. A falta de regras. Quando não tem regras, aí que ele se preocupa. Isso não pode acontecer. Ele busca a ordem. Então, por que ele não quer que as pessoas mudem de classe? Porque uma pessoa que quer mudar de classe, essa pessoa está tentando ir contra as regras. E se todo mundo tentar mudar de classe ao mesmo tempo, bom, acabou, não tem mais nada que aconteça. A sociedade... E a desigualdade é necessária para essa coesão, nesse sentido de que, como a gente falou que a visão dele é funcionalista, então ele quer analisar a função de cada fato social, de cada instituição, de cada ato na sociedade. Então, se cada um depende do outro, então a gente precisa dessa desigualdade. Porque o médico, o advogado, ele não pode viver sozinho. Ele precisa da empregada para limpar a casa dele, ele precisa do gari que limpa o lixo na rua, ele precisa do cobrador de ônibus, ele precisa do cara que planta os tomates que ele no almoço. Ele precisa dessas funções. A gente vive nessa sociedade interdependente. Então, ele precisa que existam essas pessoas. Só que essas pessoas não podem incomodar a ordem necessária. Então, ele precisa que essas pessoas estejam lá e ele precisa que essas pessoas fiquem lá. Queiram mudar, porque se a pessoa precisar, a gente vai entrar no estado de anomia, que é quando não tem mais regras. E a coesão se perde nesse sentido. Tá, só deixa eu dar posso trocar de lugar com tu? Aí? Não pode entrar. Deixa eu... subir. Conseguiu ir? Tá, consegui voltar. Assim, ó. Tem pouco tempo só agora, né? Tem, mas dá para ir até 7:05, porque a gente deu uma demoradinha só para a gente entender da onde que o Durkheim vem. A gente também, o pessoal se eu não posso mudar de grupo, eu já não gostei dele. Isso foi uma coisa que aconteceu nas outras aulas, principalmente com outros alunos, que no ano passado, de que a pessoa ficava buscando, por exemplo, a aula, o autor é esse. Beleza, é um sociólogo, ele vai ser legal, ele vai explicar a sociedade de um jeito que eu gosto ou que eu concordo, tá. E a pessoa se decepcionava a cada dia. Assim, a gente explica Durkheim e a gente continua estudando ele e tal, porque ele deu nome à sociologia, ele deu nome a essa ciência, e foi ele que botou no mapa para seguir o baile. Ele precisava desse método rígido para ele ser respeitado, porque a gente não pode esquecer de que época isso veio, tá? Por exemplo, o que está mais ou menos acontecendo? Lembra do contexto histórico que estava rolando com o Comte e tal, de que era o início da Revolução Industrial. Vocês acham que tinha igualdade na Revolução Industrial? A gente disse que tinha desigualdade. Tinha muita desigualdade, gente. As pessoas, mulher não tinha direito, criança trabalhava em fábrica, trabalhava quantas horas por dia? 12 horas por dia. Então, tipo... achei que era alguma coisa para mim, mas não era. Então, a gente tem que pensar da onde esse cara surgiu para a época que ele estava, tá? Então, que época era essa? Era uma época de desigualdade. Quem é que estudava nessa época? Que a gente já vê algumas coisas de história e tal, e vocês sabem que quem começou a estudar era filho de gente rica, tá? Quem começou a estudar e a frequentar faculdades e universidades, essas coisas, era filho de gente com muito dinheiro. E isso é histórico, de que lá, não sei aonde, quem só tinha algum estudo era o clero e parará. Isso vem vindo lá de trás. Isso vem de há muito tempo. Tá? E principalmente nessa época, quem tinha condições de estudar era gente com dinheiro. E gente com dinheiro faz o que na história da humanidade, meus amores? Defende gente com dinheiro. Então, olha só
como que seria o primeiro sociólogo se a coisa que ele fizesse não fosse defender gente com dinheiro? Porque se você simplesmente diz para os donos das fábricas que essa desigualdade é necessária, eles vão fazer o quê? Então não tem como fugir muito disso, principalmente nessa época. Por isso que é importante, a gente sempre tenta trazer o ano que essa pessoa que a gente está falando escreveu, mais ou menos o período que ele viveu, que é para a gente tentar localizar ele historicamente. Como eu falei, ele foi há mais anos. Ele morreu há mais de 100 anos, ele morreu em 1917. Então, assim, dentro desse contexto, é isso que o Lucas estava explicando, né? A gente tem que localizar a pessoa dentro da realidade que ela escreveu, que ela viu a sociedade, para poder entender por que saiu isso da cabeça dela. E só dando uma explicação rapidinha, porque o Bruno do inglês, que é a aula que vai vir agora, já está aqui, e o pessoal precisa de um tempinho para ir no banheiro. É exatamente isso. A gente não pode tirar as pessoas dessa época. A gente pensa assim, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso não vai voltar. Meus amores, nós estamos retrocedendo nós estamos voltando para coisas que nunca se imaginou. Terra plana. Quando vocês pensarem, o que aconteceu a Idade Média nunca vai voltar. Terra plana. Terra plana. Tá bem? Então, estamos aí. Beijos para vocês. Vou deixar o Pedro dar beijo também. A gente se vê quarta-feira que vem. Espero em condições de internet muito melhores que essa. E voltem para a aula de inglês, que inglês é muito necessário. Ok? Deixa eu sair. Então, gente, a gente ainda vai voltar na próxima aula. A gente já tem um pouco de Durkheim para falar. A gente vai voltar a falar um pouco de Durkheim ainda. E provavelmente, não sei se já entra direto em Weber, mas a gente está mais ou menos nessa linha aí. Então, a gente tem alguma coisa de Durkheim para e na próxima aula a gente continua. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, a gente está ali no grupo do WhatsApp. Vocês todos que estavam na outra aula devem estar no grupo. Não sei, de repente, depois pode colocar ali, Lucas, o link do grupo, ou Bia, para quem hoje é a primeira aula poder entrar. Coloquem perguntas, qualquer dúvida. A gente vai tentar colocar os resumos do que a gente está falando lá. A gente vai tentar colocar exercícios lá. Então, é isso aí, galera. Boa noite e um calma.